E o Portal Doctor TV começa agora, com a satisfação de receber aqui no nosso programa o neurocirurgião Dr. Hugo Doria, que conversa com a gente a respeito de espasmo hemifacial. A gente está vindo aqui com esse tema porque vocês de casa nos escreveram no último programa, no nosso último vídeo do canal, nós conversamos sobre a neuralgia do trigêmeos. E aí, vocês com esse problema pediram e a gente está aqui. Não perde, está muito bom hoje. Doutor Hugo Doria, obrigada por Tudo mais bom, uma Sheila? vez estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você novamente. Obrigada, porque tantas pessoas querendo saber, sabe? É muito comum o problema dos tiques, né? Daquele reflexo facial que tanto incomoda e que as pessoas querem entender um pouco melhor para saber das soluções. O que é o espasmo hemifacial, doutor? O espasmo hemifacial, hemi é metade, né? Então a metade do rosto, e o espasmo é contração involuntária. Então, sem que a pessoa deseje, vão acontecer contrações do rosto só de uma metade, certo? Por isso, espasmo hemifacial. E semelhante à neuralgia do trigêmeo, que é uma irritação do nervo trigêmeo, gerando o problema da dor em choque na metade do rosto, nesse caso é outro nervo, que é o nervo facial, que também ele fica dentro de uma parte do encéfalo chamada fossa posterior, que é aqui atrás, na região da nuca, e é um nervo que também ele vai ser irritado, ele vai ser comprimido por uma artéria ou uma veia. Então, assim, na neuralgia do trigêmeo, comumente, a artéria que irrita esse nervo, o nervo trigêmeo, é a artéria cerebelar superior, ou a veia petrosa superior, que está ali coladinha no trigêmeo. Isso mais frequentemente. Já no nervo facial, que está um andar abaixo, ali na fossa posterior, a artéria que mais irrita, que pode comprimir o nervo, é a artéria cerebelar anterior e inferior, que a gente chama de AICA. Mais fácil falar AICA. Então, o que acontece é que a artéria começa a pulsar em cima do nervo facial. E o nervo facial vai chegar um momento que ele vai gerar uma lesão por repetição também, e ele começa a despolarizar, ou seja, ele começa a gerar estímulos nervosos independentes. No nervo trigêmeo, que é um nervo predominantemente sensitivo, a dor é o principal problema. No nervo facial, que é um nervo motor, então o que gera é a contração. A gente chama o facial ou nervo mímico, que é o nervo da mímica mesmo, das contrações faciais. As expressões faciais são dadas através do nervo facial. Então, se ele está irritado, ele começa a contrair e esse espasmo gera, o rosto fica torto, né? Então, é extremamente irritante, desgastante para o paciente e até para os familiares que estão próximos. Então, vamos organizar um pouco aí para... Caso você esteja agora assistindo o nosso vídeo e não teve a oportunidade de conhecer a respeito um pouco mais profundamente da neuralgia do trigêmeo, procura lá. O doutor está ali presente no vídeo e vai entrar em detalhe a respeito desse tema. É a pior dor do mundo, é uma coisa muito desagradável, são os choques, né, faciais. Hoje a gente está falando dos espasmos hemifacial, do espasmo hemifacial, que são aqueles problemas dos gestos repetitivos, né, que incomoda tanto e que gera tanta confusão, né? A pessoa não sabe, o rosto está torto, não sabe se foi por herpes. Tem alguma relação com o vírus? Olha, pode ter uma relação com o vírus também, mas geralmente o problema não é o vírus. O problema é uma lesão repetitiva por o que a gente chama de irritação, uma compressão vascular no nervo. Então, o vaso continua pulsando em cima do nervo. E esse nervo ele vai ficando lesado mesmo, se a gente for falar, e ele gera impulsos impulsos involuntariamente.
E no caso do nervo facial, ele contrai o rosto e a pessoa vai tendo contrações involuntárias do rosto. Por isso que a gente chama de espasmo facial. Tanto que o tratamento para isso também é uma descompressão neurovascular através de uma microcirurgia, na qual a gente, através de um acesso pela fossa posterior, nós vamos identificar o nervo facial e a partir do momento que nós identificamos também a artéria ou a veia que está comprimindo ali, a gente vai descomprimir e voltar a encapar o nervo, certo? Colocando um anteparo entre o vaso e o nervo. E com esse anteparo o nervo vai cicatrizando e o paciente melhora muito. E essa evolução é muito gratificante para o neurocirurgião, porque é um paciente que está, de fato, afastado da sociedade. Esses espasmos, às vezes, eles são tão intensos que a pessoa pode entrar em depressão, ela quer se afastar da sociedade, ela tem problemas no trabalho, porque ela já não quer mais aparecer com o seu principal, né? Cartão de visita, que é o rosto. E o reparo cirúrgico, a melhora muitas vezes é imediata. Então o paciente ele fica muito feliz com o resultado da cirurgia, ou seja, o benefício da cirurgia é infinitamente maior que o risco. Doutor, o que é essa predisposição a ter esses espasmos? Quer dizer, na verdade é uma predisposição anatômica, né? É anatômica. O paciente tem o que a gente chama de variação anatômica. Então, uma das artérias da fossa posterior, geralmente essa que é a aica, ou uma veia, certo? Ela começa a pulsar em cima do nervo. E pulsando em cima do nervo, o nervo vai sendo lesado. E essa lesão acaba gerando espasmo facial. Então é importante que a pessoa identifique logo. Existe uma fase inicial onde você observa e tem que ser rápido no sentido de entender esse diagnóstico? Existe. Na verdade, esse diagnóstico é bem simples, porque vai ser o próprio espasmo, a própria contração involuntária. A pessoa vai ver que ela está tendo movimentos que não são controlados por ela e são no rosto, numa metade do rosto. Eu acho que o principal dessa nossa entrevista é a pessoa saber, então, opa, se acontecer isso, quem eu devo procurar? Um neurocirurgião, certo? E esse neurocirurgião com especialização em neurocirurgia vascular, para fazer a cirurgia da melhor maneira possível, que é uma cirurgia extremamente segura hoje em dia. Eu sempre venho dizendo que a neurocirurgia está avançando e esse avanço é muito importante para o paciente, porque esses avanços trazem segurança para a cirurgia, para o paciente sair sem nenhum tipo de sequela e sem a lesão que ele tinha antes da cirurgia. Mas a solução é cirúrgica? É cirúrgica. Doutor? É cirúrgica. Nesse caso, sim. É possível fazer alguns tratamentos paliativos, com medicação, que são drogas anticonvulsivantes, ou, por exemplo, o Botox. Mas, veja, é um tratamento paliativo, porque ele vai tentar inibir a contração do músculo. Mas o problema não é o músculo, o problema é o nervo. Então, o tratamento mais efetivo, desde que haja na ressonância efetivamente um contato neurovascular, é a cirurgia. A cirurgia vai ser mais efetiva. E é semelhante com a cirurgia? Semelhante porque ambos são microcirurgias vasculares. Também no trigêmeo é possível entrar com uma medicação, que na grande maioria das vezes é um anticonvulsivante, ou Tegretol ou Trileptal. São remédios dados para evitar-se a cirurgia. Se o paciente tolera bem o remédio e se ele diminui a dor, excelente, dá até para não operar. Mas se o paciente, não raramente, esses pacientes vão ter que tomar doses cada vez maiores do remédio. E são remédios com efeitos colaterais importantes, principalmente com problemas de memória, sonolência, indisposição. E as doses cada vez maiores acabam ficando insuportáveis para o paciente. E ele quer um ponto final no problema. Com certeza. E a cirurgia vem para resolver. Resolver definitivamente. Tanto essa alteração no nervo trigêmeo como a alteração no nervo facial.
Olha só, viu? São 2 problemas distintos, 2 nervos distintos, com cirurgias similares, mas que devem ser assistidas pelo neurocirurgião vascular. Então, dúvidas sobre esse assunto, Dr. Hugo Doria, especialista, neurocirurgião especialista, tem todos os vídeos com a gente, vai, busca lá, você vai encontrar. E ficou alguma dúvida maior, escreve pra gente. A gente vai encaminhar o doutor, a gente vai tirar as suas dúvidas. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, existem outros problemas ligados à face, né? Quer dizer, muitas pessoas se preocupam porque essa questão da face que entorta, que mexe com a vaidade, que mexe com a qualidade de vida, é uma situação que realmente preocupa a todos. Tem outras situações que são geradas por vírus? Sim, você até citou, eu acho importante a gente falar, o herpes vírus, ele realmente pode acometer o nervo facial e gerar o que a gente chama de neuropraxia, ou seja, uma paralisação, uma paralisia temporária, certo? Que é a famosa paralisia de Bell. Então, nessa paralisia, é sim uma paralisia do nervo facial, na qual a pessoa vai ter uma dificuldade, o rosto vai entortar para um lado e muitas vezes a pálpebra cai. Ela tem dificuldade depois para fechar o olho, certo? A diferença é que ela não é uma contração involuntária, ela é uma paralisia. E na enorme maioria das vezes, essa paralisia ela vai melhorar progressivamente com o tempo. A gente entra com alguma medicação, mas principalmente para evitar úlcera de córnea, que são lágrima artificial, principalmente. Porque os olhos não fecham. Exato. Mas o tempo... Mas a fisioterapia, o tempo resolve. Exatamente. Do ponto de vista cirúrgico, esses espasmos, que é para as pessoas que têm lá os tiques, que é uma coisa que incomoda bastante, e também no caso da neuralgia do trigêmeos, que a gente já conversou aqui, que é o choque, nesses casos é a cirurgia sim, e com pessoas competentes para poder conseguir um excelente resultado. Não é isso, doutor? Exatamente. Que maravilha, né, gente? Que aula aqui com o professor, como o doutor Hugo Doria. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Então, a gente fica por aqui hoje. Eu numa alegria muito grande de receber o doutor Hugo Doria e de poder levar para vocês tantas informações. Dúvidas vocês já sabem. Escreve para nós, mandem as suas dúvidas, a gente encaminha para o doutor. Inscreve no canal, deixa o seu like e aciona um sininho, né? Porque você vai estar sempre recebendo os nossos vídeos semanalmente, exatamente para estar com vocês na melhoria da qualidade de vida e da saúde. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá! Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto Monteiro, sou cirurgião plástico aqui de Santos, de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre a questão do como ficou a cirurgia plástica no Covid. Bom, inicialmente os atendimentos foram suspensos, como quase todos, e as cirurgias também, né? Os hospitais suspenderam as cirurgias eletivas. Então, nesse período inicial, a gente ficou atendendo os retornos, o mínimo que dava para vir, né, uma vez, duas vezes por semana, e os casos emergenciais, os casos relacionados a patologias com dor, casos de tumores malignos ou benignos que não poderiam esperar, os casos de ferimentos agudos ou crônicos, que a gente já faz acompanhamento. E então a gente conseguiu manter um nível de atendimento básico inicialmente, com poucas vezes por semana, e depois que foi passando o tempo e a gente já conseguiu ter um controle melhor, a gente foi retomando os atendimentos presenciais. Também é importante falar que a gente associou o teleatendimento. Foi liberada a telemedicina e a gente consegue fazer o teleatendimento para fazer o acompanhamento. Tanto do pós-operatório quanto de acompanhamento de algumas lesões que você já sabe como elas são e você está vendo se ela está melhorando, piorando, se precisa fazer alguma intervenção ou não. Em relação ao retorno às atividades hospitalares, depois de
quase 2 meses, os hospitais liberaram essas atividades no centro cirúrgico para cirurgias eletivas. Mesmo assim, a gente tinha uma preocupação muito grande em levar o paciente para um hospital e ele ter o risco de contaminação. Então, alguns protocolos foram feitos. Os pacientes começaram a ser obrigados a fazer o teste do Covid antes, e também o hospital tem o protocolo de medir a temperatura do paciente na entrada e tudo mais. Outra coisa, você tem que selecionar o hospital que você vai. Então, de preferência, você vai para um hospital que esteja com uma ocupação baixa, por exemplo, 50% de ocupação. Então, tem alas Covid separadas e alas mais vazias, com grande controle sobre esses pacientes, para não ter nenhuma mistura nem do pessoal de enfermagem, nem dos pacientes. Logicamente que o risco sempre existe, o risco existe de a gente se contaminar em qualquer local que a gente esteja. Então, na verdade, a gente tem que ter todos os cuidados. O que puder evitar, evita, mas logicamente que tem casos que a gente vai ser obrigado a tratar cirurgicamente. Outra coisa que também está dando para fazer são as pequenas cirurgias, né, as ambulatoriais na clínica. Então a gente evita o ambiente hospitalar ao máximo que der. E por hora a gente vai fazendo esses cuidados. A gente também tem os cuidados que a gente usou aqui na clínica de produtos de desinfecção, que são quaternário de amônio de última geração, que fazem a proteção das superfícies, né, de tudo que a gente toca, mesa, interruptor, maçaneta. São produtos modernos, utilizados tanto em hospitais quanto em outros ambientes. E tudo isso ajuda a você prevenir as infecções. E a gente não para de atender, na verdade, a gente parou inicialmente por causa daquele pânico geral, mas continuamos dando suporte a todo mundo que precisa, seja no teleatendimento, seja na clínica, né? E os casos que a gente precisa ir para o hospital também vai e cuida deles.